E aí eles testam, então, né, qual seria a construção desse alicerce, o que a gente tem que se preocupar primeiro. E aí ele testou, ele fez uma regressão, fez correlação também, mas fez uma regressão, pegando como variável dependente o bem-estar financeiro e tentando estudar quais são as outras variáveis que influenciam o bem-estar financeiro. O bem-estar financeiro, ele testou com base em 4 perguntinhas que eu vou te fazer e que eu quero que tu analise o teu bem-estar financeiro também. A primeira é: minha situação financeira limita o que é importante para mim? Então, por exemplo, para mim é importante ler de manhã. A minha situação financeira prejudica a minha leitura pela manhã? Se eu tivesse dívida, se eu tivesse um monte de compromissos que eu não estava conseguindo pagar, talvez prejudicasse. Porque eu ia tentar ler e a minha atenção estaria sendo fisgada pelo problema financeiro. Então, poderia me gerar um prejuízo. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer academia num determinado horário, numa determinada academia, que é um pouco mais cara do que uma academia tradicional. Hoje eu tenho condições de fazer isso. Se eu não tivesse condições de fazer isso, que é um básico, talvez eu responderia, ao invés de não concordo totalmente, concordo, né? Então, será que a tua situação financeira hoje, ela limita tu fazer aquilo que tu acha que faz sentido para ti ou não? E aí aqui é muito importante, porque por vezes as pessoas escutam isso e digam assim: ai, meu sonho era ter um iate e a minha condição financeira me limita, eu não consigo ter um iate. Caramba, bota teu pezinho no chão, vive a realidade, e isso eu tô dizendo não é para que tu cesse as tuas ambições, mas é que por vezes tu cria percepções de coisas que são necessárias que no fundo não são. Por quê? E aí eu volto ao que falei lá no início. Comprar coisa não é o que vai te trazer felicidade. Só que por vezes tu dá uma importância tão grande para aquilo que tu tá vivendo mal, não porque efetivamente tu tem uma má condição de viver, mas porque tu tá projetando uma outra vida que talvez não vai ser alcançada. Então, isso é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração, porque quando se fala de bem-estar financeiro, e muitas vezes essa pergunta ela surge, a pessoa diz: não, eu não estou vivendo o que importa para mim. Tá, mas será que aquilo realmente importa para ti? Como é que tu pode analisar se aquilo importa para ti? Tira isso da tua vida e vê como é que tu te sente. Projeta como se tu não tivesse isso. E tu não tem hoje um iate, supondo o exemplo que eu tava dando, né? Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Nós estávamos numa reunião dessas de sexta-feira, né, do grupo de mentoria, e nós estávamos efetivamente discutindo essa questão de valores. E aí a Ana Maura, que é uma das nossas mentoras, extremamente dedicada, tem um conhecimento bem profundo, assim, ela está sempre se esforçando muito. Nós estávamos falando de valores e aí eu dei um exemplo e aí ela veio e trouxe outro exemplo. Ela disse: Gé, vamos pensar, tira isso tudo da tua vida, como é que tu te sente? Sério, chegou a me dar sabe assim, um vazio, uma coisa que, meu Deus, parece que tirou um pedaço de mim. Eu não tenho como viver sem estudar. Eu amo estudar, eu amo estar me expondo a novos conhecimentos, a estar confrontando aquilo que eu conheço, tá abrindo novas janelas de informação. Isso para mim é muito relevante. Eu não sei viver sem isso. Tirar isso de mim é como tirar parte de mim. E eu efetivamente pensar na minha vida sem isso me causa um buraco. Quando nós pensamos sobre esse ponto de vista, nós conseguimos identificar o que efetivamente é valoroso para ti. Então, vamos dar outros exemplos. Eu vou falar algumas coisas minhas que daí serve como exemplo. Tipo, tira o Guilherme da minha vida. Gera outro buraco, porque a relação que nós construímos é muito valorosa para mim. A vida que nós temos juntos, ele como pessoa, o que ele representa para mim em termos de regulação emocional, inclusive. A admiração que eu tenho pelo comportamento, pelas coisas, pela pessoa que ele é. Nós estamos há 20 anos juntos. Isso seria muito desafiador para mim. Então, o que se tu tirar da tua vida vai gerar esse... Parece que eu não consigo respirar.
E aí fica muito claro o que que é efetivamente importante e o que que, na verdade, tu tá só conjecturando que seja importante, mas que na prática nem é tanto. Como um iate. Tira um iate da tua vida, que a tua vida mudou. Eu dou sempre um exemplo da geladeira que solta gelo solta gelo na porta. Qual é a diferença que vai fazer na tua vida se a geladeira solta gelo na porta ou se tu tem que pegar a caixinha de gelo lá de dentro? Entendeu? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter discernimento, porque por vezes nós sofremos com uma determinada condição, porque nós julgamos que nós não estamos vivendo aquilo que nós julgamos ser necessário, quando na verdade aquilo que nós estamos atribuindo como necessário é apenas um desejo. E que a gente pode viver sem aquilo. Por quê? Porque se eu quiser viver aquele desejo sem ter efetiva condição de pagar por aquilo, eu estou comprometendo tantas outras coisas que efetivamente são importantes para mim. É como se eu hoje quisesse comprar, sei lá, um jatinho. Eu quero comprar um jatinho. Eu tenho condição de pagar um jatinho hoje que não prejudique a minha estrutura financeira? Não. Sei lá quanto custa um jatinho, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Não tenho. Eu não vou comprar um jatinho. Mas digamos que eu coloquei na minha cabeça que comprar um jatinho é o que determina que eu serei feliz. Aí eu vou lá e compro o jatinho. Compromete todo o resto. Como é que vai ser minha leitura de manhã? Entende? É essa construção que a gente tem que aprender a ter discernimento. Porque boa parte das vezes aquilo que nós julgamos ser necessário, na verdade, é só desejo. E que se tu te predispor a atender aquele desejo, tu vai estar colocando em risco aquelas coisas que efetivamente são necessárias e valorosas para você. Então, temos cuidado com essa pergunta, porque essa pergunta, se nós não tivermos discernimento, ela pode levar para um comportamento inadequado. A segunda pergunta. Eu costumo me preocupar com as minhas despesas? Ai, será que eu vou dar conta de pagar o aluguel? Ai, será que eu vou dar conta de pagar o condomínio? Ai, será que eu vou dar conta... Existe essa preocupação constante? Se existe, temos um problema, menor bem-estar financeiro. Eu tenho dívidas demais no momento? Tipo, as dívidas, elas são um valor representativo no momento? Sim, não. Se sim, reduz bem-estar. Estou satisfeito com a minha situação atual? Sim, não. Quanto menos satisfeito, melhor. E aí, aqui, quando eu digo estou satisfeito, não é que nunca nós estaremos 100% satisfeitos. E isso que é a beleza da vida. Porque se eu estivesse 100% satisfeita, eu não faria mais nada. Sabe? Eu entro naquele confortinho, eu tô satisfeita com tudo, então não preciso me esforçar pra nada. Aí a vida começa a ficar sem brilho. Então é óbvio que algum nível de insatisfação a gente tem que sempre ter. Porque é esse nível de insatisfação que faz com que a gente haja. Seja lá o que for o nível de insatisfação. Eu estou aqui hoje porque eu tive um nível de insatisfação. Eu comecei a dar aula. A sala de aula, que sempre foi meu sonho, eu amo ensinar. A sala de aula começou a não ter a representatividade em termos de valores que eu sempre julguei que teria na minha vida. Então eu gerei uma insatisfação e busquei uma outra solução, e aqui estamos nós. Então as insatisfações, elas não são negativas por completo. Depende de como que eu tô olhando para essa insatisfação. E aí eu volto àquele exemplo que eu dei em relação à escassez. Se a minha insatisfação é, porque eu não consigo comprar aquela roupa de marca. Bom, aí tua insatisfação talvez esteja errada. No sentido de que, não é que esteja errada, mas talvez o teu desgaste emocional, porque tu não está comprando aquela roupa, esteja distorcido, já que comprar aquela roupa não é o que vai fazer com que tu seja mais feliz. É nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Então, essa pergunta, estou satisfeito com a minha situação atual, é sempre bom que em um certo nível nós estejamos insatisfeitos, porque se tu tivesse 100% satisfeito com a tua vida, talvez tu não estivesse nem me escutando. Eu tô 100% satisfeito, por que eu vou escutar a Jéssica bater guiso lá? Ficar falando.
e ainda me cutucando, fazendo com que eu fique refletindo sobre a vida. Eu não vou escutar. Então, nós sempre temos algo a melhorar. Só que a gente tem que saber, é meio que uma curva em U, né? A minha insatisfação, ela é benéfica até certo ponto, que ela faz com que eu me movimente, que eu tenha um bom desempenho. Então, vamos pensar que na linha horizontal nós temos desempenho, na linha vertical nós temos satisfação, insatisfação. Então, chegar num nível de insatisfação é positivo, porque faz com que eu me movimente. Mas um nível de satisfação muito grande vai fazer com que o meu desempenho comece a reduzir. Então, eu tenho uma curva em U. Deu para entender? Tem uma curva em U. Nível de insatisfação até certo ponto me motiva, me faz com que eu faça o que tenho que fazer da minha vida. Dali para frente ele começa a me gerar prejuízo. É a mesma coisa que a ansiedade, é a mesma coisa que o estresse. O estresse é bom. Se tu não tivesse um nível de estresse, tu não tinha movimento. Mas ele não pode ultrapassar um ponto e se tornar, por exemplo, algo que te tire sono, que tire ansiedade e tal. Então, um nível de estresse é bom. Por exemplo, tô com fome, isso é um nível de estresse. Então eu vou comer. Não é todo estresse que é ruim. Entende? Então essa questão ela tem que ser levada em consideração nesse aspecto. Estou satisfeito com minha situação atual? Será que essa tua satisfação ela tá melhorando? Então, tipo assim, tu tem um nível de insatisfação, mas será que esse nível de insatisfação ele tá melhorando? Então ele é bom. Então eu tô satisfeito, porque a minha insatisfação tá me levando pro mais. Mas não tá me levando a ruminar, a pensar que a minha vida é um horror, que eu não consigo as coisas, que todo mundo tem mais do que eu, que... Então, esse é um ponto bem relevante. E essas são as 4 perguntas que eles utilizam no artigo para determinar quem tem ou não bem-estar financeiro, para depois testar as outras variáveis que estariam influenciando nisso. E as outras variáveis que estariam influenciando nisso é o conhecimento subjetivo. Então, é como que a pessoa avalia o seu conhecimento financeiro e não propriamente o seu conhecimento. Isso se chama conhecimento subjetivo no artigo. Conhecimento objetivo, que daí sim é o testezinho que a própria OCDE proporciona, né? E tem lá o padrão já pré-estabelecido, e aí vai envolver taxa de juros, vai envolver inflação, vai envolver risco. E o comportamento prudente. Então, que é eu efetivamente me comportar de forma adequada. Então, adiar recompensas, fazer o que precisa ser feito em relação à gestão financeira, cuidar do dinheiro efetivamente. E renda, que é a renda absoluta. Destes fatores, quais mais contribuíram para a construção do bem-estar? A resposta é: o primeiro fator, com maior peso, foi conhecimento subjetivo. Por quê? Se a pessoa sabe, mas ela se sente insegura com o que ela sabe, é como se diminuísse o nível de motivação para ela entrar em ação, porque ela desconfia dela mesma. E isso envolve autoeficácia. É a percepção do quanto eu acho que eu dou conta. Se eu não tenho essa segurança, se eu não tenho essa autoconfiança, isso me desmotiva a ação. Quer ver um ponto? Um exemplo bem prático. Como é que tu avalia a tua capacidade de dirigir? Hoje eu avalio bem, mas se eu pensar, quando eu tinha 18 anos que eu comecei a dirigir, eu pensava assim, nossa, eu dirijo muito mal. Quando eu digo assim, eu dirijo muito mal, qual que é a oportunidade que eu tenha de passar para outra pessoa dirigir ou de evitar dirigir, eu vou evitar. Tanto que aconteceu um fato, né? Eu recém tinha tirado a carteira e a mãe teve uma crise de coluna, uma crise... Ela tem hérnia de disco, ela teve uma crise de hérnia de disco, foi pro hospital e tal. E eu precisei ir de São Vicente do Sul até Santa Maria de carro com a caminhonete do meu pai. Eu nunca tinha dirigido na estrada. Nunca tinha dirigido na estrada. E o pai olhou pra mim e disse assim, tu precisa ir? E eu olhei e disse assim, pai, eu não vou, eu não dou conta. E o pai olhou e disse assim, tu vai dar conta. Eu cheguei em Santa Maria, eu nunca senti tanta dor aqui, assim, sabe? Aquela coisa tensionada, assim, eu fiz uma ultrapassagem, quase morri. Quase morri eu de nervoso, não que eu tenha dirigido mal, eu acho, não sei. Isso já tem longos anos aí, né? Credo, bastante tempo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu estava super insegura com aquilo ali. Se eu tivesse confiante,
Como se hoje, Jéssica, pega o carro hoje e vai, sei lá onde, eu vou pra qualquer lugar. Eu já fiz de pegar daqui de Floripa sozinha e ir pra Santa Maria. São 9 horas de viagem, eu não tenho problema com isso. Hoje, naquela época, com 18 anos, eu tinha. Então, me criou uma tensão absurda. Por quê? Porque eu não tinha segurança de que eu era capaz de fazer aquilo. E aí me gerou toda aquela tensão, aquela dor, que eu fiquei uns 2 dias com dor aqui. Se eu fosse fazer hoje, eu faço hoje, eu não tenho dor nenhuma, não sinto absolutamente nada. A motorista mudou? Não. Hoje eu tenho mais experiência, que me dá mais segurança e faz com que eu me sinta melhor fazendo aquilo. Então eu tô falando do mesmo ato. A direção hoje em dia é muito mais fácil também, né? Porque hoje em dia é automático, naquela época era mecânico, né? Manual. Mas se eu for fazer a mesma viagem hoje, a situação, a minha reação frente à mesma situação vai ser muito diferente, porque hoje eu tenho segurança de fazer aquilo, naquela época eu não tinha. E isso acontece com questões financeiras. Quando tu tem segurança de fazer algo, quando tu sente que tu é capaz, quando tu tem essa autoconfiança, tu faz aquilo com os pés nas costas. Agora, quando tu duvida, aquilo te tensiona, aquilo te deixa nervoso, aquilo te deixa preocupado, e em muitos casos, ao invés de tu for lá e encarar, como eu fiz, não tinha muita escolha, meu pai me olhou e disse assim, tu vai. Eu acho que esses padrões, assim, essas condutas do meu pai e da minha mãe sempre foram muito assertivas. Eles nunca me deixaram esquivar. Mas eu tô com medo. Vai com medo igual? Enfrenta. Porque o que acontece em relação à questão financeira? É que quando existe essa baixa confiança, por vezes o que a pessoa faz? Se esquiva. Não se expõe ao comportamento. E aí ela pode ter um baita conhecimento, como ser um gerente de banco. Não se expor a mudar, porque ela fica pensando assim, é vergonhoso ser gerente do banco e eu ter essas dívidas. Então eu vou fazer que essas dívidas não existem, eu não vou nem pensar sobre isso, porque eu não vou conseguir resolver, deixa quieto. Os anos vão passando e isso vai andando. E aí ele nunca toma a atitude de ir lá, olhar, resolver e encarar. Então, essa foi a variável que se mostrou com maior peso e nos deixa um sinal, né, uma relevância muito grande em termos do que ela representa. A segunda variável foi comportamento prudente. Então percebe que a primeira variável tem a ver com atitude? Como que eu me percebo, a minha crença sobre a minha capacidade. A segunda variável, comportamento, como que eu efetivamente ajo, comportamento prudente. A terceira variável, e dentro da construção da alfabetização financeira, aí sim veio o conhecimento objetivo. Sendo que também uma outra variável que se mostrou bem relevante foi a renda. Então, só que não a principal. A principal foi conhecimento subjetivo, atitude, seguida por comportamento prudente. Em resumo, se tu sabe, mas não aplica, é a mesma coisa que tu não sabe. Tu vai seguir com o mesmo problema financeiro e não vai construir bem-estar. Portanto, tu tem que focar em 2 movimentos para que você consiga construir bem-estar financeiro. Então, existiu uma ascensão. Como? O que esse estudo está nos mostrando? E é uma discussão que a gente já fez em outros estudos, mas o que o Antônio deveria ter feito, por exemplo? Trabalhado as suas crenças, a sua atitude, então a percepção sobre ele mesmo, a autoconfiança. Então, provavelmente ele pensava assim, eu nem vou pensar sobre cuidar desse dinheiro, porque é tanto que eu não preciso me preocupar com isso. Entende que existia ali uma atitude, uma crença que direcionou o comportamento dele? Eu não preciso pensar sobre cuidar desse dinheiro. É tanto que eu não tenho pro resto da vida. 5 anos acabou. Então, tudo parte de como você pensa. Partindo de como você pensa, você tem que nutrir a tua ação, o comportamento adequado. Pautado no teu conhecimento, sim, mas só o conhecimento sem ação não adianta. Então, sempre os pilares é o teu pensamento e a tua ação. Sem isso, tu nunca vai construir bem-estar financeiro, mesmo que tu tenha condições de ganhar muito ou ter feito uma ascensão na vida.